Olá, você que está encostando aí para ver o que tem no conteúdo desse vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar o que está acontecendo com a Venezuela, o passo a passo, do começo da produção, o trabalho, o que está acontecendo através de desenhos, de uma maneira que todo mundo compreenda, uma história verdadeira do que está acontecendo com a economia da Venezuela, o porquê tem fome, o porquê falta alimento, e muito mais. Então sejam bem-vindos, por favor, se inscrevam no meu canal, Verdades Fáceis Dicas, e eu agradeço de coração a todos vocês que estão aqui comigo. Vamos ver o vídeo? Eu traduzi ele estava em venezuelano, está traduzido em português, e eu agradeço a empresa que fez o vídeo, a Magic, nos desenhos, e que nos possibilitou, através da liberdade dele de distribuir o vídeo, eu poder mostrar esse vídeo para que vocês conheçam realmente o que está acontecendo na Venezuela de uma maneira história, de um conto mais correto, para que vocês tomem a iniciativa para saber se é o que vocês querem para o Brasil, uma esquerda socialista. Tomem cuidado. Com base no que está acontecendo na Venezuela, é o que pode acontecer com qualquer país desavisado. Então, vamos estudar, porque é importante analisar, estudar. Estou aqui apenas para falar a verdade. Se você quiser ser esquerda ou quer continuar sendo direita, é o objetivo de todos vocês. Aqui eu só vou mostrar a verdade. Então, vamos ver o vídeo. Muito agradecido e bora lá! Para aqueles que acabaram de sintonizar esta notícia há muito tempo, houve uma intensificação da escassez na Venezuela. As pessoas têm que ficar horas na fila para pegar leite, mas leite em pó, porque o outro tipo não tem. Falta manteiga, queijo e também carne bovina, farinha de frango, açúcar, óleo, arroz, café, papel higiênico, fraldas, detergente, alvejante e shampoo. Realmente há uma falta de necessidades básicas. A pergunta é, por quê? Alguns falam de tentativas de sabotagem da oposição, outros culpam Maduro, um líder muito menos carismático e capaz do que Hugo Chávez. Realmente, há muitas explicações. A queda nos preços do petróleo, por exemplo, é uma notícia particularmente ruim para a Venezuela. Independentemente disso, o verdadeiro problema, o estrutural, é que a Venezuela implementou uma série de medidas econômicas e, embora inspiradas por boas intenções, está saindo pela culatra. Mas antes de falarmos de medidas econômicas, vamos contextualizar. Quando os especialistas dizem que a economia venezuelana está falhando, a ideia básica é que a Venezuela, em vez de usar os recursos com sabedoria, os desperdiçou. Esse precisamente é o problema. Mas veja, desperdício não é só desperdício de água ou deixar uma luz acesa. Desperdício é usar recursos em vão, sejam eles quais forem. Tempo, espaço, talentos humanos, conhecimento, não importa. A questão é que a Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do mundo, sofre com a escassez porque há 30 milhões de pessoas que não conseguem organizar a coordenação de bens e serviços, pelo menos não de forma eficiente. Então, se de fato é isso que está acontecendo, vamos procurar as evidências. Um bom lugar para começar é a PDVSA, como a Ecopetrol da Colômbia, mas na Venezuela. Por mais estranho que pareça, além de extrair petróleo e vendê-lo no exterior, a PDVSA importa alimentos para distribuir como parte de sua missão de prover o povo venezuelano. Isso em si não é ruim, e esse fato também não pode explicar a escassez. Mas é muito revelador que uma empresa de petróleo seja a entidade escolhida para distribuir alimentos. Agora pense na burocracia venezuelana. Por exemplo, para importar produtos, você tem que comprar dólares, mas na Venezuela é o Estado que vende dólares. Então tem que passar por um processo burocrático que pode durar meses antes que qualquer coisa possa ser importada. Por outro lado, atualmente as empresas nacionalizadas não conseguem produzir nem um quarto do que produziam anteriormente e, em vez disso, gastam seu tempo preenchendo formulários, solicitações, relatórios e todo tipo de papelada para ter permissão para fazer seus trabalhos. E ainda por cima, literais toneladas de alimentos são desperdiçados, apodrecendo em unidades de armazenamento, porque ninguém os trouxe para os pontos de distribuição. E isso sem mencionar a corrupção que consome os recursos do país e as falhas de coordenação que retardam tudo. E o pior é que esse fenômeno é um círculo vicioso. O tempo que os venezuelanos passam esperando nas filas para comprar os produtos de que precisam é consequência da escassez, mas também causa mais ineficiência. Estamos falando de milhões de horas humanas completamente desperdiçadas, horas que poderiam ter sido usadas para melhorar a situação do país. Outra fonte de desperdício é o esforço que o governo venezuelano faz monitorando para garantir que ninguém compre mais do que deveria ou que ninguém venda no mercado negro. É claro que, como não há comida suficiente, muitas pessoas compram tanto quanto podem carregar, mas isso só agrava o problema da escassez. Assim, o Estado decidiu implementar controles aos compradores de identidade para que não pudessem acumular produtos. Em algumas áreas do país chegou ao extremo, a usar a tecnologia biométrica para implementar esses controles. Estes são alguns exemplos. A pergunta é,
Por que tudo isso está acontecendo? E aqui é onde fica teórico. Coordenar os esforços de milhões de pessoas é algo que supera as capacidades de qualquer grupo de funcionários públicos. A maioria dos governos não faz todo o trabalho de decidir como usar os milhões de recursos que seus países têm, literalmente milhões. O que eles fazem é estabelecer as regras do jogo. Na prática, uma economia descentralizada implica pegar um problema incomumente grande e dividi-lo em vários pedaços. Em vez de uma pessoa perguntando, o que o país deve fazer? Todos os cidadãos se perguntam, o que devo fazer? O que eu compro? O que eu vendo? Onde eu trabalho? E a soma dessas decisões individuais determina a direção da economia. Mas e este é um grande mas: para que essa estratégia funcione, as pessoas precisam comunicar informações constantemente. Informações como, alguém deveria levar esse peixe para a cidade, ou estou trazendo madeira, e também, ei, eu conserto barcos aqui. A chave para o mercado como um mecanismo para usar os recursos com sabedoria é que os preços estabelecidos para os produtos informam as pessoas sobre o que está acontecendo. Perdas e lucros, do ponto de vista puramente econômico, são indicadores de eficiência ou ineficiência. Assim, sem pedir permissão a uma autoridade centralizada, cada indivíduo toma suas próprias decisões. Essas decisões afetam os preços e esses preços comunicam novas informações para que outras pessoas possam tomar mais decisões. E assim vai, uma e outra vez. O resultado global é que milhões de pessoas trabalham, mais ou menos, de forma coordenada. Dito isso, voltemos à Venezuela. Acontece que nos últimos anos a Venezuela passou de uma economia coordenada por preços a uma economia centralizada. É aqui que aparecem as medidas econômicas. A primeira foi estabelecer um preço fixo para produtos que agora são escassos e estabelecer um preço em dólares para eles. Isso começou em 2003. A ideia era que todos os venezuelanos, ricos ou pobres, pudessem comprar as necessidades básicas e que a moeda venezuelana se mantivesse forte em relação ao dólar. Obviamente, o governo tentou fixar preços justos, mas o engraçado dos preços é que eles se adaptam ao que está acontecendo muito mais rápido do que um funcionário público pode perceber. E o que está acontecendo, o que inevitavelmente aconteceu, foi a inflação. Pouco tempo depois da padronização dos preços, o governo venezuelano investiu enormes quantias de dinheiro em políticas sociais e isso gerou um enorme desequilíbrio nos livros. E claro, o problema não eram as políticas sociais, mas sim o desequilíbrio. Basicamente, o dinheiro que vinha dos impostos e das vendas de petróleo não era suficiente para cobrir os custos. A única alternativa para manter os planos do governo era imprimir mais dinheiro, algo que os governos fazem com certa frequência. No entanto, quando a quantidade de dinheiro em circulação aumenta e a quantidade de bens e serviços permanece constante, isso produz a infamosa inflação. Os preços sobem para se ajustar à nova realidade. A nova realidade sendo a mais contas, mas a mesma quantidade de leite. Mas como os preços eram controlados, ao invés de subir, tornaram-se valores absurdos. Sem surpresa, produtores e distribuidores de alimentos começaram a falir e muitos deles deixaram o país porque os negócios deixaram de ser lucrativos. A produção despencou em poucos anos. Então, o governo nacionalizou boa parte desses negócios, uns porque queriam, outros porque tinham que subsidiar os custos de produção. Por exemplo, o Estado adquiriu mais de 10 mil hectares de fazendas de gado nos últimos anos. O problema é que o governo não tem a mesma experiência que as pessoas que administravam esses negócios anteriormente. E mais grave ainda, não tem as informações necessárias para tomar decisões eficientes, porque quando você separa os custos de produção dos preços, não há nada que permita saber se isso é mais eficiente do que isso. Basicamente, o país estava voando às cegas. Tudo agora é feito com burocracia, com sinais, com instruções centralizadas que chegam tarde demais. Aí temos uma boa parte da explicação. A outra parte, ou pelo menos outra grande parte, foi a queda das importações. Já dissemos que o dólar tem um preço artificial na Venezuela. Pois bem, como só o Estado vende a esse preço, a obtenção de dólares tornou-se o Titanic da burocracia que mencionamos no início. O governo determina a quem dá dólares e com que finalidade. Porque a esse preço não há o suficiente para todos. E se não bastasse decidir sobre a melhor maneira de gastar esses dólares, ou seja, o clássico problema de ter uma economia centralizada, além disso, o governo tem que abrir mão de sua desconfiança. Porque há muitos incentivos para a corrupção. Há o mercado negro, que também é consequência dos preços regulados. Basta pensar em tudo que o Estado pode comprar com $1, ou uma galinha, ele pode revender essas coisas por um preço muito mais alto. E por outro lado, há a dificuldade de monitorar para que ninguém roube recursos públicos. Então você tem uma ideia da magnitude do problema. O governo admitiu ter perdido pelo menos 25 bilhões de dólares para a corrupção. Então, nada pode ser feito, agora a Venezuela tem que investir uma quantidade enorme de recursos para garantir que outros recursos, como os dólares, sejam usados adequadamente. Isso significa supervisionar as importações, monitorar os processos de produção e controlar o comportamento dos cidadãos. O resultado: mais desperdício e ineficiência. E com isso, voltamos à ideia inicial.
Como você deve ter notado, há uma moral nessa história, neste ponto do século XXI que foi bastante reciclada e devemos distinguir entre os ideais que inspiram uma série de medidas econômicas e as consequências dessas medidas. Por exemplo, a escassez. Depois de tudo dito e feito, os ideais não colocam comida na mesa, é a forma como usamos os recursos que temos que nos alimenta. Agradeço de coração pelo que vocês viram no vídeo. Essa é a verdade, pessoal. Quem quiser, volte o vídeo, veja. E, por favor, compartilhe e curta esse vídeo. Essa é a verdade que acontece num governo que quer dar tudo ao povo, de uma forma desordenada, né? E se investir demais em socialismo, é o que acontece. O país se desgoverna. E se fabricar moeda, pior ainda. Eu espero ter aberto os olhos de cada um de vocês e eu espero que essas obras aqui ajudem cada um a tomar suas próprias decisões. Fiquem com Deus. Por favor, compartilhem, inscrevam nesse canal. E eu agradeço de coração. E não esqueçam de dar o curtir também. E ativem o seu sininho. Muito agradecido. Até logo.